A sua justiça em querer defender o negro é a mesma justiça que Deus quer defender o negro. A justiça que o mundo prega de defender as mulheres é a mesma justiça que Deus quer defender as mulheres. Nunca na história da humanidade você viu uma sociedade tão amante da justiça. E ao mesmo tempo, em toda a história da humanidade, você nunca viu uma sociedade tão criativa. Olha você mesmo, no Twitter, Instagram, Facebook ou qualquer rede social que a gente tem disponível hoje no mercado, e você vai ver que as pessoas elas estão defendendo a causa dos negros, começaram a sentir a dor das pessoas, começaram a sentir a dor das mulheres, e hoje tem muitas causas das mulheres, começaram a sentir a dor das crianças, do meio ambiente e inúmeras outras coisas que a sociedade está sedenta por justiça, para que a justiça seja pregada. E do outro lado, nessa mesma moeda, temos a criatividade. A gente pensa que o dinheiro, a prosperidade do mundo, ela está em torno do petróleo e da farmácia, que são as maiores potências assim, quando se fala de cash. Mas tem um estudo que fala que 80% de todo o recurso financeiro do mundo gira em torno de marketing, design, artes, músicas, teatros, pinturas, gira em torno da criatividade da mente humana. Então a riqueza desse século que você pode ver e pesquisar tem a ver com a criatividade. Então, olhando todo esse cenário, você vai perceber que o fundamento dessa sociedade, da qual eu e você está inserido, é o quê? Justiça e criatividade. E eu ainda acrescento mais, é uma fome por justiça e uma sede por criatividade jamais vista. Só que isso não está a par dos planos de Deus, isso não está surpreendendo Deus. Uau, todo mundo está levantando a bandeira da justiça. Uau, todo mundo está criativo. Isso não está fugindo de Deus. É Ele quem colocou essa fome, foi Ele quem colocou essa sede. Porém, eu queria lembrar uma frase de Calvino, que ele falava assim: não adianta você iluminar quem é cego, porque mesmo você jogando um canhão de fótons, de luz, você jogando uma lâmpada acesa na frente de um cego, ela não vai frutificar. É loucura isso. Quando você percebe que a própria sociedade ela está sendo iluminada, mas ao mesmo tempo está cega, é loucura. Porque Deus ele está abençoando. A loucura do que eu vou falar é que Deus ele está abençoando não só a igreja, Deus ele está abençoando e iluminando o mundo, do qual foi erguido um certo muro entre igreja e mundo, entre Deus e o mundo. Esse mundo que Ele mesmo tanto amou, esse mundo que Ele mesmo fez com tanto zelo, com tanta justiça e com tanta criatividade. Esse mesmo mundo colocaram um muro entre as pessoas e Ele. E o que acontece? Qual que é a loucura de pensamento de que Deus está abençoando o mundo e iluminando o mundo? É isso tudo que a gente está vendo. Pessoas correndo atrás da justiça e pessoas com uma criatividade que você fica sem saber o que falar quando vê uma pintura dessas pessoas que estão no mundo. Você fica sem reação quando ouve a criatividade harmônica de uma música dessas pessoas que estão no mundo. Detalhe, eu tô falando das pessoas que estão no mundo. Eu não tô falando só das pessoas que estão na igreja. Com todo respeito, as pessoas da igreja elas têm uma arte inimaginável também. Mas só que a gente não pode negar que Deus também está iluminando o mundo com justiça e com criatividade. É incontestável. Quando eu olho para esse cenário, o que eu vejo? Eu lembro da história de Paulo. As pessoas pregam muito sobre Paulo. Só que teve uma pessoa muito fundamental, já que a gente está falando de fundamento, uma pessoa muito fundamental na história de Paulo, que foi um cara chamado Ananias. Às vezes é imperceptível falar sobre Ananias, às vezes ele é excluído da história, mas só que ele é tão importante para a história de Paulo quanto para a minha história e para a sua. Porque a história de Ananias, a história de Paulo, é a história da sociedade que está sendo iluminada e da história da igreja. Paulo, ele estava andando e ele foi iluminado por Jesus, aquele a quem ele perseguia. E qual que é a associação? Paulo é essa geração que persegue a Cristo com a sua justiça, não no sentido de perseguir, de querer aniquilar, mas no sentido de estar atrás de Cristo, mas não consegue o ver. A sua justiça em querer defender o negro é a mesma justiça que Deus quer defender o negro. A justiça que o mundo prega de defender as mulheres é a mesma justiça que Deus quer defender as mulheres. E assim vai para o meio ambiente, para as crianças, para as culturas, para as línguas, para todas as coisas. Porém, mesmo essa sociedade sendo tão iluminada, tão fundamentada com a luz de Deus em relação à sua justiça e à sua criatividade, o mundo continua cego e a luz não frutifica entre os cegos. Por isso que você vê a justiça do mundo
sendo pelo próprio braço. Por isso que você vê a criatividade do mundo tendo uma tendência maliciosa, tendo uma tendência meio de prostituição, tendo uma tendência meio distorcida do que é para ser. Antigamente, a arte, ela gerava dentro do indivíduo aquele ódio que a pessoa sentia em relação ao mundo que ela vivia, gerava um meio dela poder transformar. E assim veio a maioria das artes da Renascença, veio os estudos, veio as filosofias, tudo com a ideia de um sentimento que estava dentro de mim em relação ao mundo que eu vivia para gerar transformação. Aquele sentimento, através da criatividade, era materializada e se transformava em algo palpável para poder transformar a vida de outra pessoa. E assim começou. E desde lá, as pessoas estão sendo criativas, só que nesse século tá muito mais. E vamos lá, você vai perceber isso. Quando Paulo ele é iluminado por Cristo, ele continuou cego. E às vezes a gente prega um Deus que faz tudo sozinho. Às vezes a gente prega um Deus que é justo sozinho. Um Deus que é criativo sozinho. Que faz todas as coisas sozinho. E realmente, ele faz. Porém, você vai perceber que ele nos chama para ser coparticipantes daquilo que ele está fazendo no mundo. Qual que é a nossa participação nesse mundo que está sendo iluminado pela justiça e pela criatividade de Deus? Qual que é o nosso papel nesse mundo que Deus ele tem colocado tanta fome por justiça e tanta sede por criatividade? Aí entra o papel de Ananias, que raramente a gente fala, que é um papel tão fundamental para a história de Paulo, que é a mesma comparação do papel fundamental que a igreja tem para o mundo. Deus ele está iluminando o mundo com fome por justiça e sede por criatividade. Porém, continuam cegos até que Ananias, ou a igreja, aqueles que conhecem a verdadeira justiça e a verdadeira criatividade que é o Evangelho, toquem nos olhos dessas pessoas e elas possam encontrar a verdadeira justiça e a verdadeira criatividade. Tocar nos olhos não tem a ver só com simplesmente curar. Vamos curar o mundo da cegueira. Não, às vezes o que o mundo precisa para entender a justiça é esse ato de tocar nos olhos, é eu olhar a partir de onde o mundo está vendo. Eu sentir a mesma dor que o mundo está sentindo. Eu entender as percepções que o mundo está entendendo. Tocar nos olhos significa isso. Eu estar no mesmo lugar que você para poder ver aquilo que você está vendo e entender, às vezes, o teu sofrimento e a tua dor. Então, qual que é o meu papel e o papel da igreja? Qual o papel daqueles que hoje em dia querem fundamentar algo bom? A surpresa é essa. Deus ele já está trabalhando no mundo. A gente só precisa saber aonde Deus está trabalhando. Porque continuamente ele não para de trabalhar. Jesus falou isso. O Pai trabalha a todo tempo e eu faço a sua vontade. Aquilo que a gente precisa entender para poder fundamentar a coisa certa para essa sociedade é estar entendendo aonde Jesus está fazendo, aonde Jesus está fundamentando a sua justiça e a sua criatividade. E em que olhos ele está tocando? Qual que é a perspectiva que Jesus está tendo dessa sociedade? Será que a gente tem o direito de reclamar que as pessoas estão fazendo justiça pelas próprias mãos? Se é o nosso dever anunciar a verdadeira justiça? Será que é para a gente reclamar do movimento feminista, sendo que quem deveria defender as mulheres era nós? Será que a gente deve reclamar que passa muita notícia ruim no jornal sobre abuso de crianças, sendo que quem deveria defender as crianças eram nós? Sendo que a gente foi chamado para poder ver. A gente recebeu a visão de Deus. Nossos olhos foram abertos. Não para que a gente simplesmente olhasse e passasse reto, mas que a gente pudesse ver na mesma perspectiva que Deus também enxerga o mundo. E ver também na mesma perspectiva que o mundo tem se enxergado. E aí que a gente entra com testemunho. O fundamento entra aí, em você conhecer as mais fundamentais estruturas, os alicerces do mundo, conhecendo os alicerces do mundo a fundo, para lá dentro você gerar um testemunho. Cristo está aqui, Cristo está fazendo ali, Cristo também fez ali. As pessoas elas não precisavam sair do seu ambiente para poder ter um primeiro contato com Deus. Jesus, quando andou aqui na terra, ele falou o quê? Com os camponeses, olha, o reino dos céus é semelhante a uma semente. Ele entrou no lugar, ele se fundamentou, ele estudou, viu o que as pessoas estavam, a perspectiva das pessoas e ali fundamentou a justiça. O reino dos céus é semelhante. Quando era para falar sobre árvore, ele subia nas montanhas e falava, o reino dos céus é semelhante a isso, o reino dos céus é semelhante àquilo. Essa perspectiva de se fundamentar na sociedade e entender o que Deus já está fazendo é o que vai nos levar ao mesmo patamar de imagem e semelhança que ele é, de ter zelo pelo mundo. O evangelho ele não é comida nem bebida, mas ele é paz, justiça e alegria no espírito. Então, para que você participe daquilo que Deus está fazendo, você precisa entender em que Deus tem fundamentado o mundo. E tudo isso não é à toa.
A justiça e a criatividade, ela tem a ver com a volta de Jesus. Lá em Apocalipse ele vai falar que quanto mais a pregação dos santos, quanto mais os santos pregam a justiça e a pregação da justiça, mais rápida e ataviada é a noiva. Mais rápido. Quanto mais eu prego a justiça, mais eu apresso a costura do vestido da noiva. Então, se Deus está batizando essa sociedade, fundamentando essa sociedade na justiça e na criatividade, é porque Ele está com um enorme anseio para fazer com que essa geração entenda a perspectiva de seu reino e entenda que para esse reino ser completo, ele precisa estar presente fisicamente. E isso corresponde à segunda vinda dele. Quanto mais eu e você entende a justiça, quanto mais eu e você entende a criatividade que Deus tem colocado no mundo e gera um testemunho nisso, mais eu e você apressa a volta de Cristo. Então toda a justiça é centrada na volta de Cristo. Toda a criatividade é centrada na volta de Cristo. Essa é a resposta que o mundo precisa. Essa é a justiça que o mundo realmente precisa ver e participar.